Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando o nosso encontro desta noite, nesta semana, juntos e felizes queremos e viemos nos agradecer pela vida, por sua misericórdia nos concede, e sim agradecer, Mestre Jesus, que também está sempre conosco, nos auxiliando em nosso dia a dia. E nós vamos sim aprender um pouco mais com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e por isso, nessa noite, temos os pedidos também, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, boa noite a todos vocês, um grande abraço. Vamos aqui nos reunindo mais uma vez, né? E vamos agradecendo já a participação de vocês, Barros, Maurício aqui conosco, já falando que hoje é dia 15, sim, eu vi que é dia 15, né? Eu acertei, mas não consegui baixar aqui. Se que terminar o vídeo eu acerto a data. Valeu, obrigado, Mauricião. Também nós temos aqui a Bárbara Santana Nério, boa noite, o Carlos Santana, aniversariante de nossos cumprimentos, nossos parabéns já de início, né, Carlos? Deus abençoe imensamente você, sua caminhada, trabalho e família, a todos vocês. Também a Sandra Oliveira Vinta, a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, aqui conosco, e nossa prezadíssima querida Alzira Crepaldi também. Vamos agradecendo assim a participação de todos vocês e juntos, né, mais uma vez para aprendermos com Joana de Ângeles, para aprendermos com o Evangelho. E claro, aqui desejando que esteja tudo bem aí com vocês, nos lar,
nos lares de vocês, família, enfim. Nesta segunda-feira aqui, né, Americana região, estado, assim vamos dizer, bem chuvosa. Hoje não vimos o sol, não vimos a cara do sol hoje. Ainda ontem, bem à tarde, ele apareceu um pouquinho no horizonte, deu uma clareadinha nas nuvens ao redor, mas hoje, todinho dia assim, né, cinzento. Mas faz parte, né? Precisa também de água para aumentar os rios, porque nós dependemos de água. Então, o ciclo e tudo faz parte do grande projeto de manutenção da vida, ou seja, da nossa vida. Então, devemos sim, claro, sempre estar agradecendo a Deus, não vamos nos esquecer disso, né? E é isso, amigos, vamos agradecendo então vocês, um grande abraço, iniciando uma nova semana, e a semana que está aqui, iniciando já, hoje estamos iniciando segunda quinzena, né, do mês de junho, já na metade do mês, 30 dias, estamos no dia 15, tem mais 15 dias aí, então, pela frente, que passam rápido. Afinal de contas, parece que foi ontem, que foi dia 1º, festa de fim de ano, e já estamos no meio do novo ano, e agora com a Copa do Mundo por aí, né? São 35 dias, é jogo todo dia, toda hora, e a coisa, então, assim vai correndo. Olha aí, vamos agradecendo, dando também boa noite para a Ana Rita, aqui, né, a vizinha nossa aqui, um grande abraço para você, para as duas criancinhas que você tem, viu, Ana? Um grande abraço para você aí. Vocês, aliás, né? Abraço também para a Helena Lima, Fábio Fidelis, que também estão aqui conosco, já deixando também o boa noite. E vamos, hoje nós temos, né, no Evangelho, que estamos vendo aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vimos, então, na sexta-feira, a infelicidade real, né? E agora nós vamos ver, então, a melancolia. O que será que o Evangelho fala sobre nossa melancolia? Mas não fala aquela melancolia, né, de que nós temos quando vemos que está tudo bagunçado, nada dá certo, quero fazer uma coisa não dá, problema de saúde, problema de família, e a gente fica meio para baixo, melancólico. Não é exatamente desta melancolia decorrente desses assuntos nossos cotidianos, né? Mas aquela uma outra melancolia de que muitas vezes a gente se vê assaltado por ela sem nenhuma razão aparente. Aquela tristeza, sabe? E é o que nós vamos ver no Evangelho. Na sequência, nós vamos ter Joana de Ângeles, e nós estamos vendo aqui, claro, em Joana de Ângeles, o livro Rumos Libertadores. E é sempre muito importante nós estarmos atentos, né, àquilo que ela nos fala. E hoje nós vamos falar sobre destinação gloriosa. Nós estivemos falando esses últimos dias também sobre problemas, sobre ciúme, sobre inveja, sobre isso, sobre aquilo que tanto atrapalha o nosso dia a dia, né? E hoje nós vamos falar sobre destinação, a nossa destinação, né? Afinal de contas, sofremos para quê? Ou por quê que nós sofremos, como nós estamos vendo por esses dias, né? Por que nós temos tantas dificuldades? Qual a razão disso? E nós vimos que a razão das nossas dificuldades presentes são criadas ou foram criadas por nós mesmos. Se não nesta encarnação, como ficar, digamos assim, bem mais fácil sabermos por que estamos passando dificuldades, né? São as razões passadas dessa vida nossa aqui, mas também coisas anteriores que nós andamos fazendo e que nós não sabemos ainda bem, mas temos que ir resgatando esses erros também, porque eles fazem parte da nossa caminhada, do nosso progresso. Fizemos coisas erradas? Fizemos em muitas das nossas vidas anteriores, algumas nessas aqui, etc e tal, que a gente sabe que aí causa problema para todos nós, por isso que a gente sempre fala que nós somos as causas mesmos, e das anteriores. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a melancolia, então vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre essa melancolia, que é uma mensagem, né? Uma mensagem deixada para nós por François de Geneve, em Bordeaux. Vamos ver. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão,
esgota-se em vãos esforços para deles sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as procureis neste mundo, e no presente, quando Deus os envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa vida sobre a terra, uma missão de que não suspeitais. Seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos, se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Genebra, Bordeaux. Pois é. E vocês vejam que o aspecto que foi trazido para nós sobre a melancolia foi exatamente sobre esse, porque muitas vezes nos sentimos, cansados, etc., desencorajados. E muitas vezes, quando a gente levanta, a gente pode muitas vezes dormir bem, até tranquilos, mas quando a gente levanta, também parece que uma melancolia não sabe de onde, uma mudança no estado de espírito não se sabe de onde. E espiritualmente, dentro daquilo que a doutrina nos fala, a gente sabe, que quando dormimos, nosso espírito dá uma escapadinha. Mas, claro, fica preso ao nosso corpo, senão a gente morreria. Mas a sua essência dele sai, e nos deixa, então, recuperar as forças, diminui nosso metabolismo para a gente ir se recompondo, a gente sabe disso. E ele sai, vai ao plano espiritual e vai normalmente se encontrar com aqueles que têm afinidade, com aqueles que vibram como ele, amigos, etc., familiares antigos, etc. E sim, nesses momentos em que ele sai, e entra em contato com os irmãos, ele vai ficar mais, vamos dizer, um pouco mais alegre. Porque na realidade a gente sabe que o espírito está preso no nosso corpo, na nossa matéria. Enquanto estivermos vivos, claro, ele vai estar conosco, não tem como ele sair. Ele fica preso. Então vamos imaginar um espírito estando no plano espiritual, não estando encarnado, A liberdade que ele pode fruir, pode ir para um lugar, para o outro, se deslocar. E claro, também considerando aí o aspecto evolutivo de cada um, porque, claro, a sua evolução, o estágio evolutivo em que os espíritos se encontram, limitam também o seu trânsito para todo lado. Eles não conseguem muito sair, mas dentro dessa faixa que eles estão, eles conseguem. Então, por isso que se diz que é muito difícil um espírito muito comprometido ascender e ocupar esferas um pouco altas. Enquanto que aquele pessoal que está no nosso lar, que já é mais desenvolvido, que pelo menos aqueles que cuidam dos que para lá vão, já têm um conhecimento maior e têm muita dificuldade em descer para cá, especialmente no ambiente em que nós estamos, que é espiritualmente um ambiente muito pesado. E basta para isso dizer que nós estamos sujeitos à influência, à companhia, para aqueles nossos irmãos que nós não fomos muito gentis em outras encarnações e que hoje eles nos cobram, querem vingança por algo que nós fizemos. Então eles têm livre trânsito aqui. Então já dá para imaginar que espiritualmente esse mundo que nós estamos aqui no solo, que é
para nós encarnados, o mais baixo que nós podemos estar. Até como, claro que outros vivem na caverna, mas é outra situação. Então esse ambiente é bastante complicado, espiritualmente falando. Então imaginem, né? Nosso espírito, ele se liberta, sai, vai, conversa, e lá ele lembra, ele sabe que tem que voltar. Toda aquela alegria que ele teve naquele momento vai, né, por água abaixo, porque tem que voltar ao nosso corpo e ficar por aqui no tempo que for necessário para ele. Então, naturalmente, já há uma certa queda no ânimo, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, também, ele fica ciente daquilo que ele já, das dificuldades que passou, por que passou, e fica a possibilidade também de estar ciente do que ainda vai passar. E muitas vezes, dentro dessa possibilidade de saber, né, o que vai passar, porque ele voltou à sua, né, condição espiritual, ele sabe que vai passar por dificuldades muito grandes. Ainda encarnado, no nosso tempo de encarnação. E, claro, ele fica entristecido e é a condição em que ele volta para nós. Né? Mas, claro, que nós não temos a mínima noção do que nós vamos passar. Até agora, hoje, nas nossas vidas, alguém teve noção do que iria passar, do que já passou? Né? Eu não me imaginava tendo câncer, eu tive em 2001. Cada um de nós passou por dificuldades que não imaginava que fosse passar. Mas o Espírito sabia. Mas nós não temos, graças a Deus, acesso a essas informações. Então há essa diferenciação muito grande entre esse mundo físico e é outro aspecto, né? No plano espiritual ele se desloca, vai para lá, vai para cá, vai fazer coisas boas, muitas vezes também vai fazer coisas não boas, como a gente falou, vai perseguir, vai criar problema, mas ele consegue se deslocar. E nós, nesse corpo pesado que nós temos, quanto conseguimos nos deslocar? Essa dificuldade, né? Então, para o espírito que é livre, é como se ele estivesse aqui numa jaula. E para nós encarnados, é como se nós estivéssemos numa jaula presos, onde nós não podemos ir para lugar nenhum, a não ser ficar lá, naquele lugar. E ele fica aqui. Por isso que muitas vezes temos essa melancolia, sem ter uma razão específica para nos sentirmos assim. Mas agora sabemos do porquê muitas vezes nos sentimos assim. E oremos por nós e por aqueles que estão conosco, porque não é somente a minha, ou a da Célia, ou a sua dificuldade. É a dificuldade de cada um que está ao nosso lado. E que nós vamos, continuando, né, por aqui, por bastante tempo, a acompanhar essas dificuldades. E não será para nós, infelizmente, nenhuma novidade. Voltamos? Deu um clique, né? De vez em quando a internet está né? Mas foi na hora que eu terminei aí de falar sobre o Evangelho. Então vamos aqui falar de coisas também muito boas, por exemplo, no Boa Noite da Judélia Lima, de Edmar José Bueno, viu uma Teixeira Tomás, Fábio Fidelis, como eu já falei também, a Maria Helena Lima, e outros tantos que passam, né? Como, por exemplo, temos aqui também o Evandro Segato, nosso Boa Noite, e que passam, às vezes aniversariantes, como eles são, né, linkados lá, que eu já deixo, também entram. Então a gente fica feliz de ter companhia de todos vocês aqui conosco, tá bom? E é isso, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver então o que Joana de Ângeles, né, nos traz hoje. E eu vou aqui ligar o outro celular, que hoje eu vou falar Joana de Ângeles aqui por este, porque não consegui entrar no meu e-mail. De vez em quando o e-mail pede de novo a senha, como já faz tempo, eu esqueço, eu tenho que fazer outra, e não é no momento, né? Na correria que a gente vai fazer. Vamos ver a Joana de Ângeles, e ela fala para nós sobre nossa destinação. Olha só, né? No Evangelho falamos sobre nós aqui, nossas dificuldades, nossas tristezas, que a gente se sente triste, mas que o Espírito sabe por que nós estamos tristes, porque nós temos coisas ainda a fazer. Mas por que temos que passar por todas essas dificuldades? Para irmos eliminando nossos débitos. Assim como aqui nós temos que pagar nossos credores, compramos algo, temos que pagar, emprestamos dinheiro no banco, tem que pagar, etc. e tal. Espiritualmente também. E quando nós pagamos uma dívida aqui, terminamos uma dívida, né, uma fatura do cartão de crédito, que maravilha! Agora vai me sobrar alguma coisa, tal. Só que a gente não pode entrar em nova dívida sobre o contrato de igual. É o mesmo caso da questão espiritual.
eliminamos problemas, acertamos contas, etc., não vamos fazer novas contas, criar mais confusão, prejudicar os outros, fazer coisa errada, senão vamos trocar uma pela outra, vamos continuar do mesmo jeito. Precisamos progredir, como a gente sempre diz, né? Não sou eu que digo, é o Evangelho que diz, pensamentos, palavras e ações. Mas Joana de Ângeles fala para nós sobre destinação gloriosa. E diz o seguinte: embora a aspereza da rota por onde segues entre padecimentos e tribulações, não te descoraçoes. A tua é a fatalidade do bem. E é verdade. Aqui tem essa palavra, né, que a gente fala descoroçoe. E a gente, quando era pequeno, a gente aprendeu como, né, não vou me desacorçoar. Não sei se, né, aí onde vocês estão. Não, está muito desacorçoado. É a mesma coisa, se descoroçoe. A palavra é muito antiga, né? E que foi também sofrendo mudanças aí no decorrer do tempo. E Joana continua. Apesar dos aparentes insucessos que ocorrem nos teus planos de santificação, não diminuas o entusiasmo no labor abraçado. A tua é a destinação gloriosa, a de todos vocês, a de todos nós. Não obstante as limitações que te impedem voos mais altos nos empreendimentos nobres, que abraças com entusiasmo e abnegação, não te deixes desanimar. Estás fadado à vitória. É tão fácil nós nos desanimarmos, né? Às vezes entramos em um empreendimento, alguma coisa, uma situação, né? Dentro da família, no trabalho, ou mesmo nas nossas igrejas, com uma vontade, de repente acontece alguma coisa, a gente desanima, não quer mais saber. Aqui Joana fala para nosso processo de melhora espiritual passa por todas essas transições. E eu aqui que ela diz, estás fadado à vitória e não desanimemos. E continua. Mesmo que se multipliquem as dificuldades nos propósitos superiores da vida, que te constituem razão de ser, não te permitas o desalinho, o desequilíbrio ou a rebeldia. A obra do bem não tem limite de tempo ou de circunstância. Né? O destino de todos os seres é a plenitude espiritual que nos aguarda, após vencidas as naturais dificuldades do caminho de experiências evolutivas. Deus é amor, amor que manta a vida, e não obstante invisível à percepção objetiva, faz-se evidente na grandiosidade das galáxias e nas expressões menores, microscópicas da vida e na vida. A pedra que se recusa ao buril da lapidação jamais se transforma na estátua de formas perfeitas. A pensar uma pedra endurecida, se fosse tudo endurecido, que dificuldade teríamos? Dificuldade teriam os artistas para modelar aquelas estátuas maravilhosas, os artistas clássicos. Não veríamos um Leonardo da Vinci, não veríamos aquelas estátuas maravilhosas lá de Davi, aquele Davi fantástico, e tantas outras, aquelas maravilhas gregas. Se fosse pedra difícil, que não conseguisse trabalhar. Nós precisamos nos trabalhar, não podemos ser tão resistentes ao nosso processo evolutivo. E é o que ela diz aqui para nós. O diamante que não permite se aprimorem suas arestas nunca logrará o fulgurante brilho de uma estrela distante. E é a realidade. O diamante in natura é como se fosse um vidro, bem embaçado, nada além daquilo. Agora, burilado, ele é simplesmente extraordinário. Ele reflete todas as cores do arco-íris. Ele brilha intensamente e é para nós brilharmos. Nossa alma precisa brilhar tal qual um diamante. Mas nós precisamos trabalhar. E trabalhar viva e arduamente por isso. Nascidos do amor do nosso Pai, transitamos no oceano da sua misericórdia para atingir a grandeza do amor total. Jeremias, no canto número 20, versículo 7, acentuava: Tu me seduzistes, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ocorre que Deus se encontra imanente em nós, imantado, está conosco, dentro de nós.
e em todas as coisas que constituem a obra de sua criação. A rebeldia, o desânimo, o receio são síndromes da pequenez espiritual de quem não se resolveu ainda crescer em definitivo para a magnitude das metas. A dor, a aflição, as lágrimas são processo depurador que arranca da ganga a preciosa gema criada à imagem do próprio Senhor. Não temas as conjunturas adversas que se te apresentem, por mais tempestuosas que cheguem ameaçando. Se tombares, levanta e reinceta a jornada. Se sofreres, retempera o ânimo e atira-te à refrega da evolução. Glória sem luta é conquista utópica. Vitória sem experiência é um salto na aventura. Quem encontrou Jesus não desconhece que da manjedoura até a cruz há toda uma história silenciosa de feitos e uma epopeia de palavras, como existe uma sinfonia de silêncio, ensinando estoicamente a vitória do homem sobre si mesmo, a fim de lograr a destinação gloriosa que nos está reservada. É Joana de Ângeles falando para nós. E são lindas palavras, palavras de estímulo, palavras de orientação que ela nos faz nesse capítulo 29, quando fala da destinação gloriosa, da nossa destinação gloriosa. E quando ela fala sobre nossa destinação gloriosa, ela fala da nossa luta, dos nossos desânimos, dos nossos medos, fala das nossas tristezas, dos nossos desencorajamentos, das nossas desesperanças, e lança um alerta, para que nós batalhemos fielmente, com todas essas forças, acreditando de que nós vamos sim vencer. Vamos depurar o nosso espírito, vamos resplandecer, como o nosso mestre falou que nós um dia iremos. Mas é muito trabalho, é muita perseverança, é muita resiliência para superar essas dificuldades e continuar na caminhada. Não há outro meio, outro jeito para nós, não é? Então que nós absorvamos essas palavras de Joana e vamos à luta como precisa ser. Cada um de nós, e também estimulando aqueles que estão conosco. Isso que é muito importante, estimulando aqueles que estão conosco para que também consigam superar a si mesmo. Quando as dificuldades, a gente observa que eles apresentam, que estão desesperançados, que não vem muita coisa pela frente, naquela situação que nós mesmos muitas vezes passamos. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Vamos aqui então, cumprimentando também a Lene Souza, o Carlos Eduardo Aragão, nosso querido Manuel Jimenez Neto também, que está aí, conosco. Um grande abraço para todos vocês, querido amigo. Então nós temos uma boa noite do Carlos Eduardo Aragão, da Judélia Lima, também a Lene Souza, pedindo oração papai idoso, que está com restrições alimentares, enjoo e tonturas. Lino Marques Gonçalves, vamos orar pelo Lino também, com toda certeza, pedindo o fortalecimento que nosso Pai Celestial esteja ali energizando o dia a dia do Lino e de todos nós. Vamos então, queridos amigos, homenagear nossos aniversariantes de hoje. Já falamos do Carlos Santana, que está conosco, aniversariante de hoje, nosso grande abraço. Aí, viu, Carlos, para você, a família toda. Também nossa conhecida pessoal, a Sandra Maria Marcelino. Então, nosso abraço, Sandrinha aí, demos aula junto com Dom Pedro há muito tempo. É sempre bom mantermos a amizade, o contato. Deus abençoe. Temos aniversário também da Raquel Amarante, lá do Paz e Amor, também vai lá, frequenta, auxilia. É isso que é muito importante. Um grande abraço, Raquel. Nosso querido Zé Arena, lá de Rio Claro, que lá também, na nossa infância, 60, talvez mais, anos atrás, estávamos por lá. Nosso abraço, querido Zé. Também o nosso primo, Rinaldo Luiz Mantovani, aniversariando hoje. Parabéns, Rinaldo, um grande abraço meu, da Célia,
Deus fortaleça aí você sempre, 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 tá bom? Temos também o Luiz André Madeira, temos também o Eric Pacheco, Ana Paula Ribeiro, todos fazendo aniversário. Nosso abraço para todos vocês, aniversariantes de hoje e de amanhã. Tem? Claro que tem, olha aqui. O Demir Fenner James, ele foi, inclusive, gerente aqui em Americana, na época, né, acho que na época que eu me aposentei, inclusive, um grande abraço. Também o Bizu Nascimento, a Vilma Teixeira Tomás, Dagmauro Silva, Soraya Medeiros, Sandra Bueno, Francisco Chico Trindade, muitos aniversariantes, e hoje aquela pancada de conhecidos pessoais aqui, meu e da série, a gente manda aquele abraço para eles, e claro, para todos vocês que nós aqui trouxemos seus nomes e aos particulares de cada um de vocês, tá bom? Familiares, amigos, nosso abraço fraterno, que Deus abençoe, com muita luz na caminhada, e sempre plantando sementes boas, porque a colheita vem, queira ou não, que sejam frutos saborosos e não espinhosos, né? Para todos nós. É isso, amigos, então aqui vamos continuando o nosso encontro de hoje, e na continuidade do nosso encontro vamos aos finalmente, né? Chegou então o momento de nós orarmos, fazermos a nossa prece, pedirmos pelos nossos irmãos queridos. Aqui também nós vamos, né, já colocando o senhor Lino Marques Gonçalves, que a Leni também nos trouxe, a todos vocês que estão conosco também, incluídos sempre na nossa prece. Vocês aí também vão mentalizando todos aqueles que vocês querem fazer que participar desse momento de reunião, porque nós, na realidade, não temos ideia da vibração, da força que sai quando unimos nossos pensamentos, né? O problema aí na técnica, a técnica está com probleminha aqui, deixa eu ver o que está, acho que é com relação à música, né? Espera um pouquinho só. Então vamos lá. Hã? Ah, tá aqui. Então, queridos amigos, vamos orar, trazer essas pessoas que necessitam, e tantas vezes muito mais do que nós somos necessitados pessoalmente, e levar até nosso Pai, orando, pedindo para que todos sejam fortalecidos. Mentalizem nós aqui, né, juntamente com o senhor Lino, também vamos orar pela Lindsay de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Mendes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rocha, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Gueton Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanessa Nicolúcio, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Ferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Anabela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laís Serra, Jandira Vieira Furlan, Terceira Tonelo, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudemir Ruiz, Evani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Berquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, e por todos nós. Mentalizem, tragam para dentro do seu coração, e do seu coração levem esses nomes até nosso Pai na prece que vamos agora iniciar. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos em seu nome, Pai, queremos nos louvar, agradecer pela vida que sua misericórdia nos concede.
Agradecer, Mestre Jesus, sempre conosco no nosso dia a dia. E sim, louvando a vós e agradecendo, juntos estamos nesse momento felizes, Pai, porque podemos nos louvar, porque podemos também levar até vós nossos pedidos, nossas súplicas, reunidos, todos nossos corações reunidos neste momento e neste facho de luz. Levamos os nomes de todos esses que aqui dissemos, que tanto precisam da sua força, do seu fortalecimento. Os nomes de nós em nossos lares mentalizamos. E por todos nós, por nossas famílias, que suas bênçãos estejam nos fortalecendo, Pai. Estejam abençoando os aniversariantes felizes desses dias. Tantos e tantos pais deste mundo que trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia, buscando o seu progresso espiritual. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, encarnados que passam dificuldades, desencarnados que já nos deixaram, amigos, familiares, abençoa a todos, abençoando nossos irmãos que também, cumprindo aqui a sua jornada, nos deixam nesses dias, retornando ao plano espiritual, onde reencontrarão todos aqueles amigos e familiares com tanta afinidade. Mas muitos de nós, querido Pai, continuamos na batalha da encarnação e pedimos que fortaleceis a todos nós com diferentes propósitos reencarnatórios, com dificuldades, com lutas, com sofrimento, com vitórias e derrotas. Fortalece nossa caminhada, querido Pai. Fortalece também a mente e o coração dos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, deixando de lado tanto orgulho, tanta vaidade, como tanto observamos, abençoando nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho e todos aqueles que honram o trabalho conseguido. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos, sim, para vos louvar, vos agradecer e pedimos, sim, com especial carinho por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, por todos esses irmãos que estão chegando ao mundo e que tanta esperança têm de aqui realizarem o progresso necessário às suas vidas, ao seu espírito, que encontrem o campo fértil, onde possam trabalhar pelo respeito, pelo amor, pela indulgência, pela paciência, tolerância, pelo perdão, pela caridade, fraternidade, traçando um caminho reto no caminho do bem, e que possamos juntos recuperar este mundo, este planeta que já tanto prejudicamos, vitimado por nossa ganância, por nosso orgulho. Por isso, Pai, auxilia-nos e levamos a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós humildemente pedimos o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, nos dias de todos nós reunidos, nossas famílias, nos dias de todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que venham seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente. E que assim, felizes, harmonizados, levemos sempre seu amor onde formos aos nossos irmãos. Pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam pelo caminho da vida e que agora precisam voltar ao caminho do bem. Fortaleça todos nesta caminhada. Assim, resta-nos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre.
Pois é, queridos amigos, vamos então agradecendo a todos vocês por mais uma vez, né, podermos estar juntos, assim, iniciando mais uma semana, que seja uma semana muito feliz, uma semana de grandes realizações, uma semana, né, de saúde para todos nós, para todos vocês. E eu e Célia, então, agradecemos mais essa oportunidade que o Senhor nos deu e que compartilhamos, né, todos entre nós. Nosso abraço também para o nosso querido amigo José Birajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, né, Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. E haja frio, haja chuva, né, por esse Brasil, por esse sul, né, meu amigo? Mas tudo passa, e sempre é para um bem maior, com toda certeza. Então, eu e Sérgio queremos nos despedir de vocês, vamos nos despedindo, marcando para segunda-feira, quarta-feira estaremos de volta, né, com um pouquinho mais do Evangelho, Jornada de Anjos, mas o mais importante também é vocês juntos todos nós, né, fazendo desses momentos de encontro, momentos de muita energia positiva, muito amor, que com certeza se espalham por todos os lugares. Esse é também um grande objetivo de todos nós. Queridos amigos, fiquem todos maravilhosamente bem, uma ótima semana, uma terça, uma quarta, quando a gente vai estar junto de novo. A paz do Senhor esteja sempre convosco em seus lares, em suas mentes, né? Os seus pensamentos, palavras e ações, e de todos nós. Uma linda noite, bom descanso, grato pela participação e até, claro, quarta-feira. Agora você tem. Tchau.